Vamos lá. Bem-vindos ao episódio 11 deste programa Exposição Desnecessária. Primeiro de tudo, tá? Lembre-se de que você deve... Tô baixando meu retorno aqui porque tá alto pra caramba, cara. Enfim, lembre-se de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, né, é que é muito bom estar começando esse programa. Tá um pouco diferente aqui esse cenário, esse formato. E a grande questão é por que não rolou aí o episódio 11 na semana passada, né? Eu tenho que começar falando sobre isso, porque aconteceu uma coisa muito chata e eu passei por uns problemas e, mais importante do que isso, eu tirei uma conclusão. Cheguei a uma conclusão que é um ensinamento, porque eu acredito que tudo que a gente passa de ruim, a gente sempre tem uma lição pra gente tirar. Então, a minha grande lição foi que semana passada, as duas últimas semanas, né? Não foi semana passada eu fiquei de molho. Nas duas últimas semanas, ou melhor, as 2 semanas atrás, mais ou menos, um pouco mais que isso, burramente, eu tomei friagem. Eu tomei banho e fiquei sem camisa e tomei vento porque eu deixei a janela aberta. Aí não vai dar em nada, etc. E na segunda tava um pouco calor. Eu tomei um açaí geladão e tava bom demais. E acabou que daí na quarta-feira eu acordei com a garganta um pouco zoada, assim. Mas essa não é a pior parte. Acordei com a garganta assim um pouco ressecada, sabe? Como. Sabe quando a gente tá ficando doente? Tome chá, não tome café. E aí nisso eu acordei com a garganta um pouco ressecada. E nesse dia, nessa quarta, eu tinha um ensaio, né? Ensaio normal da minha banda, o Sweet Deeds. A gente tocando lá alguns rocks dos anos 70, Deep Purple, White Snake e etc. E esse ensaio era à noite. E eu assim, acordei assim mais ou menos, mas dá pra ir de boa, tá sossegado. E eu fui. Eu aqueci a voz certinho antes, no caminho. São 2 ensinamentos. Então fica aí, se liga. Não é um só. Lembrei de outro. Aqueci no carro, guarda essa informação. Fiz o aquecimento vocal no carro, no caminho. Cheguei lá, a gente começou a ensaiar. Começou a mandar o som. E aí nisso, eu tomando água pra caramba, guarde essa outra informação. Porque nesse estúdio não é um filtro de água, você vai comprando a garrafinha de água e só tinha água gelada. E aí, beleza. Durante o ensaio eu comecei a sentir assim uma febre, sabe? Comecei a ficar bem fadigado mesmo. E, enfim, acabou o ensaio, rolou e tal. Mas daí, depois que o ensaio acabou, quando eu comecei a ficar um pouco quieto e a voz ela foi dando aquela esfriada, no caminho para casa eu não conseguia mais falar quase. Sabe, essa voz de fala aqui, ela saía de uma maneira bem cansada e a voz mais aguda, assim, não existia. Tipo, como se eu fosse tentar alcançar essa nota aguda. E se eu saísse eu tentando encontrar, mas não saía nada. Aí eu pensei, puta, esse foi só uma fadiga mesmo por um erro que eu cometi ali de, às vezes, excesso de tensão, né, e tal. Excesso de, às vezes, um uso em que eu me equivoquei ali da voz e tal. Às vezes não usei muito suporte, alguma coisa assim que eu errei, né? Pensei nisso nessa primeiro passo, eu pensei nisso, né? E aí no outro dia acordei zoadaço, sem conseguir falar mesmo. E aí nisso, beleza, né? Foi pra casa da Gabi na quinta. A gente tinha compromisso lá. E
E, assim, naquela sensação de gripe, gripado, atacou minha sinusite, fiquei zoado, sem voz, sabe? Você já faz, e eu já, quando eu fico assim, eu já me sinto pra baixo, assim, sabe? Parece que acaba impactando meu corpo inteiro. E aí nisso, eu entrei no antibiótico e tal, e daí a gente foi refletindo, né? Daí eu saquei, puta, por que que eu tomei essa água gelada enquanto eu cantava? Primeiro erro, assim, besta. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma, de uma moça que é uma mentora de voz e tal, que eu seguia, eu não sigo mais. E eu também não vou falar o nome daquela aqui porque, né? Mas eu vi um vídeo dela falando: não, isso é um mito de tomar água gelada enquanto você canta. Não faz mal nenhum, você pode tomar água gelada, não tem problema. Aí eu, caramba, se essa mulher tá falando que não tem problema nenhum, então, pô, tava errado. Vou testar, vou ver qual que é. E no meio do ensaio, era água gelada que tinha lá, porque a água ficava na geladeira, nem todas dava tempo de perder um pouco o gelo, né? Aí eu tomei a água gelada mesmo. Isso eu tenho certeza que contribuiu muito para que eu ficasse realmente sem voz, tanto depois do ensaio quanto nos outros dias. E ainda mais, me levando a uma laringite assim que não deu nem para fazer esse episódio na semana passada. Por causa que eu tinha que deixar minha voz descansar, minha garganta descansar e ficar totalmente em repouso para que ela voltasse. E ainda ela não tá 100%. Primeiro erro, cara, nunca tome água gelada enquanto você canta. Se você canta e se você gosta de cantar e você quer ter longevidade com isso, que é uma coisa que eu sempre prezei em cuidar da minha voz e eu consegui ter uma longevidade com ela, principalmente que eu canto músicas assim complicadas, nunca tome água gelada. Se você canta, nunca tome água gelada enquanto você canta. Outra coisa para você que canta nunca fazer, que eu também assim, já sentia que não era nunca foi o ideal, mas às vezes eu fazia por uma questão assim que era como dava. Nunca aqueça sua voz enquanto você tá no carro sentado nessa postura. Sentado, velho. Não é o ideal. Nunca aqueça sua voz no carro dirigindo para algum lugar e tal, porque não é o suficiente para você cantar legal. O ideal é você chegar no lugar que você vai ensaiar, que você vai tocar, que você vai cantar, e você conseguir um espaço ali e tal, que você tá confortável, e você soltar a voz e você aquecer certinho, e isso leva geralmente 15, 20 minutos e já era, entendeu? É pouquinho, então não tem essa necessidade de ficar aquecendo no carro. Então se você canta, nunca beba água gelada, nunca aqueça a voz no carro. Não faça mais isso. E isso aqui é a lição que eu levo pra mim, que agora eu não vou mais entrar nessa, sabe? Porque às vezes a gente escuta o que a galera tá falando na rede social, porque como é informação demais, é muita coisa, é muita informação, cada hora um fala uma coisa, aí a gente vai considerando, assim, pontos diferentes. E a gente às vezes vê, puta, essa visão que eu tinha eu tava errado, e então vou considerar esse outro ponto. E muitas vezes isso faz sentido. Nesse caso, para mim, não fez sentido nenhum. Tinha que ter ficado com a minha convicção mesmo. Tem convicções que são burras, mas tem convicções que elas simplesmente têm que ser mantidas como uma rocha, assim, sabe? Então, não dá certo. É que nem bebida alcoólica, cerveja, etc., enquanto você canta. Nunca dá bom, nunca dá certo. Até antes e depois, não dá certo. Melhor evitar. Melhor evitar e ficar numa boa. É isso que aconteceu comigo. Por isso que eu não gravei esse episódio na semana passada. Preferi descansar minha voz. Ainda tô tomando um chá aqui. Tô evitando café. Só tomei café 2 vezes desde então, nessas últimas 2 semanas, mais ou menos. E eu fiquei assim, caramba, eu fiquei naquela sensação. Nossa, e se minha voz não voltar? Fiquei nessa, cara. Ainda sinto, assim, uma fadiga enquanto eu canto, sabe? Uma fadiga mais rápida, sabe? Eu canto e parece que eu tô cansando um pouco mais rápido. Mas acho que isso aí é mais do condicionamento mesmo. Porque como, de certa forma, deu uma machucada nas pregas vocais, né? Então... Então é isso, né? Mas isso aí é de boa. É só o tempo já vai sanando e exercício e pegando leve e indo numa boa. Então já era. Graças a Deus a voz está voltando e estamos seguindo firme.
Mas é foda, é um puto inconveniente, porque ter que remarcar ensaio, etc. É algo assim que eu acho chato. Nossa senhora, tive que arrotar, pessoal, desculpa. Esse aqui é um hábito que eu tenho que cortar. Me dá vontade de arrotar, eu saio arrotando e foda-se. Ai, ai. Mas enfim, gostaram desse novo cenário aqui? Desse novo estilo? Ó, ficou bonitinho. Só esse controle da luz que eu não tenho ainda, sabe? Que a imagem fica um pouquinho mais clara demais, não fica com tanto contraste. Aí nisso, né, não fica naquela qualidade mais ideal. Mas estamos no caminho, tá bem melhor assim. Vocês vão ver que vai ter um esqueminha aqui muito foda, que é isso aqui, ó. Compartilhamento de tela, e a gente, aqui nesse novo episódio, a gente vai ter quadros novos. E um quadro vai estrear hoje, que é a gente escutar o seu cantor favorito de um jeito que a gente nunca escutou antes, de um jeito que você nunca ouviu ele. Então, esse quadro vai estrear hoje, vai estrear daqui a pouco. E a gente tem mais assuntos para tratar e antes. E então, assim, esse programa aqui que eu já chamei de podcast, já chamei de projeto, é, eu tenho umas ideias assim para ele legais, sabe? E eu vejo que esse episódio aqui já é um marco de evolução. É um marco pra. Porque já é um estilo diferente, sabe? Por exemplo, tem uma luz, já consigo compartilhar a tela legal, sabe? E consigo compartilhar a tela legal. E além disso, eu posso me dar mais leque pra explorar coisas, assim. Por exemplo, coisas que eu quero fazer também, que é fazer reacts a vídeos de tanto do lado da música quanto do lado de qualquer coisa que eu gosto de assistir. Por exemplo, WWE. Quem gosta de WWE? É, tem às vezes me pego direto assistindo lá no Facebook vídeos das lutas ou das promos e tal, e eu gosto pra caramba, assim, sabe? Então, fazendo esse formato é algo assim que, além de já gravar o áudio ainda mais profissional, a câmera já fica ali, não é a ideal, mas está legal, e daí compartilha a tela e tal. Então já está mais próximo do programa de como eu quero transformar ele, como eu quero que ele seja no longo prazo, assim, sabe? E não ficar só em um papo de maluco que eu começo a soltar qualquer coisa que vem na minha cabeça e tal, e fica uma parada às vezes até meio vazia, né? E mais do que isso, que eu fico incomodado, né? E eu tava muito assim, nesse programa aqui, eu tava muito gravando os episódios completos e eu tava pensando automaticamente nos cortes, sabe? Puta, será que isso que eu tô falando aqui vai ficar num período de tempo bom pra virar um corte pra eu conseguir usar no Reels ao invés de eu ter que ficar cortando, etc, sabe? Eu tava pensando nessas coisas e essas coisas são muito superficiais pra o que eu quero que esse programa que seja, assim, sabe? Então, por isso que eu tô adaptando esse formato, tô buscando chegar a um formato mais encorpado, mais legal mesmo, que tenha mais minha cara, sabe? E que eu consiga me aproximar do ideal, que é eu ser eu mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é isso, sabe, cara? É isso aí que eu tô. Essa é a minha caminhada. Enfim. Então é isso que eu vejo para esse programa aqui. Agora, mas enfim, já já aí vai ter esse quadro que a gente vai escutar hoje, nesse episódio aqui. A gente vai escutar a voz do John Bon Jovi totalmente isolada, cantando a música Living on a Prayer. Vocês vão amar. Vamos ver como vai ser, né? Vamos ver se ele vai entregar bem, né? Ai, ai. E aqui, assim, eu vou me adaptando ainda, né? Eu tenho aqui um breve roteiro, né? Pra eu seguir, até pra ficar um pouco mais organizado, sabe?
E para eu ficar mais confiante nisso. Com o tempo, eu acho que com o tempo, eu tô numa posição de apresentador aqui. E esses dias eu vi o Peter do Way Nerd, ele... Um dos vídeos dele, né? E ele falando, por exemplo, acho que o vídeo era sobre Dragon Ball. Uma coisa assim. E eu achei, assim, ele incrível. Incrível, porque ele é um baita de um apresentador. E antes, até pouco tempo atrás, eu ficava assim, nossa, como será que esse cara assiste tudo isso de vídeo? Assiste tudo isso de anime, tudo isso de filme, tudo isso de, enfim, de série pra ele fazer vídeo. Eu ficava assim, nesse pensamento, achando que ele assistia todas as coisas. Mas na realidade, pessoal, o Peter do Ei Nerd, ele sim assiste muita coisa, porque ele gosta. Só que ele não assiste todas as séries, todos os animes, todos os filmes que ele faz vídeo. Ele, na verdade, tem vários roteiristas que fazem roteiros muito personalizados para ele apresentar no vídeo. E é por isso que ele consegue fazer vídeos sobre tudo. Esse é o segredo dele. E ele é um cara tão bom de apresentação que faz parecer natural que foi ele o cara que assistiu aquilo ali que ele tá apresentando. Esse cara é muito bom. O Peter do Ei Nerd é tipo assim o Faustão da nossa geração. É quase isso. É até melhor, porque ele deixa ainda mais natural, sabe? Essa questão de apresentar é algo muito louco. Às vezes a gente acha que é só o cara chegar, pegar um microfone e sair falando aí pra caramba e tal. E é algo óbvio. Mas, cara, quando você tá aqui de frente com uma câmera, você tá com o microfone aqui ligado, às vezes a gente entra, eu, pessoalmente, nos outros episódios pra trás, eu ainda não consegui me sentir totalmente solto. Até o tom de voz, sabe? Eu entro num modo insegurança, que parece que eu não tô sendo eu. Não tô sendo como eu sou com as pessoas que eu tenho, assim, afinidade. Eu não tô sendo aqui, ainda não consegui ser ainda eu mesmo, como eu quero ser, entendeu? Como eu realmente sou. Eu tô ainda nesse modo inseguro. Eu seguro minha voz, a minha voz sai de uma maneira, sei lá, sabe? Não sai firme, não sai com credibilidade, sabe? Não sai, bah, sabe? E isso são detalhes, assim, ajustes que diferenciam muito um apresentador muito foda de um cara que ainda tá no começo. Eu não. Esse é o tipo de coisa que a gente vai sacando ao longo do caminho. A gente vai sacando ao longo do caminho e vai percebendo. E essa é uma viagem que eu comecei a prestar atenção, mas principalmente nesse vídeo que eu vi dele, do Peter. Porque ali eu vi, caramba, esse cara, provavelmente ele não assistiu aquilo que ele está apresentando. Só que o jeito que ele está apresentando, o jeito que ele está seguindo aquele roteiro, é uma parada assim que transparece tão natural que é incrível, é muito foda. E esse é o tipo de coisa que me faz, por exemplo, gostar da WWE, como eu falei anteriormente. Porque esses caras, tem muita gente que fala, WWE é fake, é tudo falso, é tudo encenação, etc. E até aí, eu concordo. Só que, por outro lado, isso não é ruim. Sem encenação, não é demérito. Na verdade, é algo ainda muito mais complicado. Porque os caras, assim, os roteiristas também, que a WWE também tem, os roteiristas, tem quem faça os scripts, né, das histórias, que são as storylines. Esses caras, eles escrevem coisas, assim, às vezes absurdas de acontecer. Às vezes, sabe, saltos, etc., manobras que os caras têm que fazer lá, que eles chamam de moves, que às vezes é algo assim bizarro de acontecer. E é fácil pro cara escrever aquilo ali. Mas o que eu acho mais foda é que os caras, os lutadores, né, eles fazem aquilo acontecer. E mais do que isso, acho que a parte mais foda da WWE é a parte de microfone. É quando os caras entram naquela discussão em que um insulta o outro, sabe? E é isso que faz com que a luta seja promovida. E isso não acontece só na WWE, não. Acontece também no UFC, que é aquelas conferências de imprensa, né? Entrevista de imprensa, sabe? Esse tipo de coisa. Assim como no próprio futebol, só que no futebol é feito de uma maneira diferente. Nos esportes de luta, geralmente essas promos, né?
essas promoções da luta são feitas sempre pelo lutador, né? E no futebol, geralmente é feito mais pelos programas de esporte mesmo. Mas no UFC acontece isso, no boxe acontece isso pra caramba, dos lutadores, eles começarem a entrar numa polêmica um com o outro antes da luta pra gerar aquela antecipação da luta, aquela vontade na galera de assistir porque o negócio vai pegar fogo e eles não veem a hora daqueles dois caras estarem sozinhos dentro do ringue e lutar, sabe? Isso é promover, e a WWE só faz a mesma coisa. E daí o que eu acho mais foda é que eu assisti um vídeo hoje dos caras, a comunicação deles enquanto rola a luta, sabe? Como um vai direcionando o outro. Ó, faça isso agora e tal, agora é o clothesline, continua deitada, daí um ou outro, assim, quando faz um move que acerta o outro, por exemplo, de uma maneira brusca, às vezes os caras ali no meio da luta, eles se comunicam, pô, você tá legal e tal, e às vezes eles fazem isso de uma maneira tão sutil que eu, pessoalmente, eu nunca tinha percebido antes. Nunca tinha percebido antes. Eu achei esse vídeo incrível. E isso só faz com que eu pense, caramba, é ainda mais foda, porque esses caras fazem com uma maestria muito foda. Tem que ter um entrosamento muito foda. E pra chegar nesse tipo de entrosamento, nesse tipo de excelência, pô, os caras têm que treinar muito, 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 muito. Sem contar ainda essas outras partes, que é, como eu falei antes, que é as mix skills, né? Que é a habilidade com o microfone, né? De oratória, né, a parte atlética mesmo do cara, ele ser capaz de fazer coisas assim inacreditáveis, saltos bizarros, uma recuperação corporal de, por exemplo, o cara cair de uns 5 metros de altura de uma escada e o cara conseguir continuar a luta e o cara não se quebrar inteiro, sabe? Então, pô, envolver tudo isso, sabe? Eu acho que torna a WWE e o Pro Wrestling, né, que é o esporte, em algo assim incrível. Aí em esporte com entretenimento é bom demais. É bom demais. Quem fica falando que a WWE é fake e vê isso como algo ruim é uma pessoa débil mental, sabe? Nunca prestou atenção nisso. Nunca conseguiu enxergar a WWE além desse preconceito. Tem uma questão de arte por trás nisso que torna a coisa muito, muito foda, sabe? Então, isso vale para qualquer arte. Muita coisa que é artística é vista como merda por muitas pessoas, sabe? E o problema não é a arte. O problema é aquela pessoa que julga aquela arte como uma merda. Porque ela não conseguiu enxergar ainda o valor naquilo, sabe? Ela não conseguiu se conectar ainda com aquilo. E tá tudo bem, não é toda arte que vai ser para todo mundo. Às vezes tem artes muito específicas. Por exemplo, se eu pegar um quadro, hoje, eu que não entendo nada de quadro, e eu pegar um quadro muito foda, muito valioso, eu não consiga, por falta de instrução minha, por falta de conhecimento meu, por uma ignorância minha, eu não vou conseguir ter a dimensão do que aquilo está querendo me transmitir, sabe? Da mensagem que aquilo está querendo me transmitir. Mas isso, por eu não saber, por ser uma ignorância minha, não faz com que aquela arte, aquele quadro, não valha nada, que ele seja uma merda. Na verdade, isso é um erro meu. Eu que sou ignorante ainda demais para não conseguir compreender aquilo, sabe? Não é o contrário. Então, tem esse tipo de coisa, sabe? Então, essas coisas de arte fica muito nisso. Muitas vezes elas não são compreendidas porque a galera ainda não tem a instrução necessária para dar valor naquilo. Nossa, e tem vários casos. Vários casos. Por exemplo, na música mesmo, quando às vezes a gente sabe como foi o processo de criação de uma música e como o cara fez e a criatividade que ele teve no processo e tal. Quando a gente sabe dessas informações, parece que a música ela ganha ainda mais assim credibilidade, vamos dizer assim. Parece que mexe ainda mais com o nosso imaginário, faz com que a gente enxergue aquela música como algo ainda mais foda, sabe? Por exemplo, quando a gente para e pensa sobre o Black Sabbath, que gravou o primeiro álbum em 48 horas, sabe? A gente para e pensa, caramba, esses caras gravaram o álbum inteiro em 48 horas, assim, todo mundo gravando ao vivo, e, meu, isso é bizarro. É bizarro gravar um álbum inteiro clássico que inventou o heavy metal em 48 horas. É bizarro. E quando a gente sabe dessas informações, parece que agrega ainda mais valor na obra, no álbum, sabe? E neles também. Faz com que a gente crie um imaginário que esses caras são ainda mais incríveis. Mas, por outro lado, esses caras conseguiram gravar em 48 horas por quê? Porque eles
tinham muito entrosamento, eles estavam tocando direto, sabe? Eles estavam na ativa sempre, então na hora de gravar, acabou saindo como algo natural, apesar de ter dado trabalho pra caramba, etc. Mas foi algo natural. E eles gravaram em 48 horas, não 48 horas distribuídas em um mês, foram 48 horas mesmo, 2 dias. Os caras tiveram de estúdio e era isso. Então é bizarro. Quando a gente ficar sabendo dessas histórias por trás da coisa, por trás da obra, esses bastidores, parece que enriquece ainda mais a obra, assim, sabe? Indo de encontro a isso, é o que eu publiquei no meu Instagram quase agora. Eu só gravei um giro 360 graus aqui, mostrando o meu arredor e tal. Sobre como ficou esse cenário, vamos dizer assim, novo. Mas por trás desse cenário aqui, cara, pra construir, velho, meu, tem umas histórias, assim, sabe? Por exemplo, esse microfone aqui foi a primeira coisa que eu ganhei que me incentivou a ir mais pra esse lado, pra dar um voto de confiança pra esse meu lado da música, sabe? Pra eu gravar de verdade, pra eu fazer isso acontecer, pra eu tirar essas coisas da minha cabeça, essas ideias da minha cabeça de música e eu realmente conseguir materializar elas em música mais próximo do profissional, sabe? E esse é um presente muito importante que eu ganhei da minha noiva, Gabi. Isso aqui fez muita diferença pra mim. É um microfone simples, mas que tem um grande significado. Isso aqui eu não venderia nunca. Nunca. Meu primeiro microfone, cara. Então, sabe, quando a gente sabe dessas coisas e as coisas, assim, elas têm uma história, isso tudo enriquece ainda mais e faz com que, às vezes, o que a gente vê como algo, assim, barato ou, assim, banal, por exemplo, só um microfone, não, mas quando a gente percebe que ele tem uma história, ele tem um significado por trás, ele se torna algo, assim, com um valor, sabe, incomparável, sabe? Incalculável. Então, não adianta você fazer oferta pra mim querendo comprar esse microfone aqui, esse BM800, você nunca vai comprar. Nunca vai adquirir isso aqui, vai estar no meu museu daqui uns 50 anos. Assim como essa interface, sabe? Esse pedestal aqui que meu pai me emprestou, deixou aqui comigo, sabe? São coisas assim que eu vejo, eu olhando pra trás, eu consigo fazer uma ligação entre todas essas coisas, como os votos de confiança que essas pessoas me deram, sabe? Porque elas, em um momento, elas confiaram muito mais em mim do que eu em mim mesmo. Então, eu valorizo muito isso e eu consigo enxergar esse pedestal muito além daquilo que ele aparenta só ser, que é só um pedestal, mas na verdade, porra, é um pedestal que o meu pai, ele me emprestou e isso aqui tem muito significado pra mim, apesar de ser algo bobo e simples. Assim como esse violão aqui, que foi um dia assim que eu já precisava de um violão. Esse aqui, ó, esse aqui foi o único violão que eu tive durante 10 anos, 11 anos. É um violão, assim, que entra nessa mesma coisa. Foi o violão que eu aprendi a tocar, sabe? E minha madrinha, ela tinha esse violão já há muito tempo, porque ela fez aula, assim, lá atrás. E eu sabia que eu estava muito tempo parado na casa dela. Eu pedi para ela me emprestar, porque eu estava começando a aprender. E ela acabou me presenteando. E esse foi o violão foi meu companheiro de mais de 10 anos, assim. E as minhas primeiras músicas eu compus nele, sabe? E eu tenho, assim, muita gravação com esse violão. Tudo no celular que eu gravei durante todos esses 10 anos. Então ele tem esse valor, assim, incalculável também. Isso aí eu não venderia. Para alguns é um violão velho que não valeria nada, sabe? Mas para mim é um violão que ele tem um valor incalculável. Incalculável. E, por outro lado, essa guitarra aqui, essa guitarra preta, essa aqui, né? Às vezes eu faço assim, eu não consigo ainda, não tô muito acostumado. Essa guitarra preta eu não tenho uma história com ela. Só o meu sobrinho que tava lá parado na casa dele e ele me deu, sabe? Ele falou, deixa aí, sabe? Ele deixa aí, assim, e foi mais isso, sabe? E eu nunca usei ela pra tocar, etc, porque ela tá bem cansadinha e tal, mas mesmo assim, mesmo com isso eu vejo assim que, pô, meu sobrinho, se eu parar pra pensar aqui, né? Pô, meu sobrinho falou, pô, deixa aí com você e tal. Eu não tô usando, mas isso pode te ajudar, você pode querer usar e tal.
Então você vê, mesmo essas coisas que às vezes a gente vê que a gente não usou tanto, que a gente não tem uma história, um laço muito forte, como por exemplo, esse violão aqui que eu gravei muita coisa, que fez parte do meu crescimento, comparado a essa outra guitarra, eles não têm, o laço é diferente. Com o violão o laço é muito mais forte, mas mesmo com a guitarra que o laço é um pouco mais fino e tal, não é tão forte, ainda tem um significado, porque, pô, meu sobrinho confia ela a mim, sabe? E eu tenho usado ela muito bem aqui no cenário, e ela fica muito bem, porra, olha só, puta guitarra presença, velho. É um extrato muito foda. Então, mesmo ela tem um significado e tal, e certamente é por isso que eu não vendi ela, sabe? Não tem porquê. Tá aqui, é uma coisa que ele confiou a mim, então vou valorizar isso. Então, esse tipo de coisa, esses detalhes, assim, pra muita gente é uma besteira, sabe? Pra mim, eu sempre busco enxergar essas coisas além, sabe? Sempre. Com várias coisas, sabe? Várias coisas. Quando olho pra trás e vejo, por exemplo, que eu tinha aqui uma. Uma. Era uma sacola, eu acho. Que tinha, assim, tipo, todos os DVDs que eu. De rock, assim, de banda, assim, que eu sempre gostei. E eu juntava, né, esses DVDs, porque antes de ter computador, etc., eu só conseguia assistir com DVD mesmo, essas paradas, não usava muito internet. Então eu tinha esses DVDs e, cara, eu vejo assim, pô, minha mãe que me ajudou, ela, de uma certa maneira, ela me nutriu isso, porque é ela que financiava a compra desses DVDs, assim, e eu era meio viciado, eu queria comprar toda semana, naquele 3x10. Então, pô, eu valorizo isso muito demais, assim, eu paro e penso, assim, na pessoa que eu sou hoje e nessas coisas que formaram o meu caráter, minha personalidade, que é a música, a conexão com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, né, com a minha noiva, tudo isso, eu paro e penso e olho assim em perspectiva como as ações dessas pessoas me influenciaram, eu vejo, acabo olhando com muita gratidão, assim, sabe? Porque eu sou um resultado da contribuição de todas elas e também daquilo que eu mesmo fiz comigo, que eu lidei comigo, sabe? Da forma como eu lidei com os meus problemas, das outras pessoas que me influenciaram. Por exemplo, tem muita gente no digital que eu sou totalmente grato, porque são pessoas assim que me influenciaram de uma maneira positiva, seja na escolha da minha profissão, seja na minha escolha na minha construção de visão de mundo, sabe? De estilo de vida. Então, sou muito grato a muitas pessoas. Até hoje. Enfim, vamos lá pro nosso quadro. Agora a gente vai ver John Bon Jovi cantando de uma maneira que você nunca ouviu. Você vai ouvir a voz de John Bon Jovi totalmente isolada. Então preste atenção porque esse vídeo é incrível e apesar de hoje ele ter problemas com a voz, ele não cantar tão legal assim, por problemas mesmo. Ele é um cara incrível e poucas pessoas conseguem gravar uma música como ele gravou essa música. Então fica no vídeo até o final, já curte esse vídeo, não esqueça, tá? De curtir esse vídeo. Se você já curtiu, mantém curtido. Se você ainda não curtiu, curte de novo o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos lá, me segue também em todas as redes sociais. Vamos escutar John Bon Jovi. Vamos lá. Bon Jovi. E talvez o YouTube ele, né, aconteça aquela coisa chata lá ai, qual que é o nome mesmo? De direito, né? Essas coisas chatas pra caramba, né, cara? Tomara que a gente chegue num dia que a gente possa assistir qualquer coisa sem essas coisas de. Nossa, que chato, chato. Todo mundo tem que ganhar, cara. Mas que a gente chega num dia que fique óbvio. Por exemplo, no vídeo que eu assisti e que tá tocando a música do Bon Jovi, por exemplo, pô, que uma parte do meu vídeo, que é aquela parte que eu consumi aquela música dele, já seja o dinheiro voltado pra ele, entendeu? De uma maneira automática, já distribuída, entendeu? E não que tire a monetização inteira minha, sabe? Então, tomara que a gente chegue nesse dia.
em que as coisas elas já aconteçam de uma maneira dinâmica e que todo mundo receba aquilo que tem que receber de uma maneira igualitária e que, né, que todo mundo ganhe. E não aconteça como é hoje, que muita gente acaba perdendo tudo só por causa de um segundo ou outro. E daí a gente às vezes não faz um conteúdo foda. Então vamos lá. Desculpa esse meu desabafo. Mas vamos lá escutar o Bon Jovi. Bon Jovi. Bon Jovi. Vamos lá. Vamos ver se esse áudio aqui vai estar legal, tá? Eu vou neste segundo aqui, que já deve estar meio resumido. Ou não. Vamos nesse primeiro. Dúvidas. Comercial. Não para de dar comercial sobre calvície pra mim. Vamos lá. Uma hora chega. Eu acho que essa aqui vai ter a intro inteira da música. Isso mesmo. Uma hora vai. Once upon a time, Ai, que foda. not so long ago, Tommy used to work on the docks. Union's been on strike, he's down on his luck, it's tough. So tough. Nossa, incrível, né? Isso aí é interpretativo, né? O cara, ele quer cantar desse jeito. You know been strong in the night. Eu vou pegar a letra aqui, porque eu quero seguir ela junto. Essa música é incrível, cara. E eu vou cantar ela amanhã num ensaio. Vai ser bom demais. Tô muito empolgado pra cantar essa música. E eu tenho que memorizar essa letra. Né, ele poderia cantar Tommy used to work on the dogs. Mas ele Tommy used to work on the dogs. Coloca um pouco de emoção nisso, um pouco de e é bem legal isso. Gina works the diner all day, Foda. working for her man. Nossa. She brings home her pay for love. O cara dá o coração pra cantar, é muito foda isso. For love. For She love. says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it Muito or bom. not. We got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Olha esse vibrato que ele deu aqui no final. Pô, lindo, né? Muito bonito. Nossa, incrível, cara. A lot for love. Ó. Love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Legal, né? E nesse que ele dá escrito mais alto, ele até se afasta um pouco aqui do microfone. Porque senão ia estourar tudo. Isso aí é detalhes, assim, sabe? Das gravações que eu acho incrível, assim, sabe? Acho incrível. Porque é experiência mesmo, né? Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. É, isso que aconteceu de novo. Aqui ficou ainda mais perceptível que o Oh, let me on a prayer. Ele dá uma afastada e depois ele junta aqui de novo. Muito foda, ó. Swear. Oh, living on a prayer. Nossa, que timbre incrível, né? Isso aí é o cara compressar muito. Muito foda, né? Now he's holding in what he used to make it talk so tough. It's tough. Eu gosto também dos backing vocals. Gina dreams of running away. When she cries in the night, Tommy whispers, baby, it's okay. Afasta de novo nas notas mais agudas. Someday. Ó, nossa, demais, demais. Pô, esse cara merece muito respeito, cara. Esse cara aqui merece respeito demais, porque, meu Deus. Meu Deus. Agora que eu prestei atenção aqui, eu devo algumas horas. Não. Ah, não, tá suave. Pensei que eu tava ficando atrás aqui do compartilhamento de tela. Mas enfim, incrível. Comenta aí abaixo qual a música do Bon Jovi que vocês mais gostam. Aqui no Brasil, aquela música da novela fez muito sucesso, né? Could I, should I, live on this dry, the time. Muito foda, né, essa música também. Mas vamos continuar escutando aqui, Living on a Prayer. We gotta hold on to what we've got. It
and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, Cara dá a vida cantando, mano. living on a prayer. Living on a prayer. Nossa, incrível. Que performance. E no final, deixa o vibratinho, porque fica bonito, né? Fica legal, fica bonito. Nossa, é incrível. Incrível mesmo. Tô surpreso. Surpreso com esse cara aqui. Caramba. É difícil você ver performances assim, tão afinadas, tão legais, tão interpretativas, sabe? O cara colocando o coração mesmo. Acho que o sucesso dessa música, assim, é só uma consequência do trabalho duro que esse cara fez. Então tem que ter muito respeito por esse cara. Mesmo dos dias atuais. Porque é que nem o Axl Rose. Pô, o cara deu o coração pra ele gravar aquelas músicas que ficaram eternizadas pra sempre. Elas são pra sempre. Entendeu? E se hoje ele não consegue cantar da mesma maneira, pô, que pena, né? Mas pelo menos esse cara deu uma contribuição, assim, pra eternidade. Porque esse tipo de performance não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz. Na hora que você liga o rec aqui e grava, é diferente. Você tem que lidar com as suas inseguranças, com as suas dúvidas, com as suas, sabe, às vezes limitações mesmo. Então, não é qualquer um que faz uma performance dessa. E você tem que ter muito culhão pra fazer uma performance dessa. Então, respeito total, John Bon Jovi. Vamos lá. Vamos continuar escutando. As coisas que fazem na hora de casa é foda. Vamos lá, Bon Jovi. Vai com... Ooh, we gotta hold on, ready or not. You live for the fight when that's all that you've got. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand and we'll make it. Isso é muito I difícil fazer, cara. swear. Whoa, living on a prayer. Cara, se esgoelou. Whoa, we're Ah. halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my Incrível. hand and we'll make it, I swear. Whoa, living on a prayer. Whoa, we're halfway. Observação. Aqui, quando a gente vai cantar ao vivo, a gente tá cantando ao vivo e é uma linha só, né? Então, não tem como você... Eu tô cantando aqui, que nem na gravação. Cantei em uma track, pausei, abri outra track, vou cantar novamente. Quando você tá cantando ao vivo é uma coisa só, direta, contínua. Aqui nessa gravação, ó, muito legal isso. Ele gravou separado, ó. Track 1. Ooh, we gotta hold on, ready or not. You Track live 1 ainda. for the fight when that's Agora foi pra track all 2, that ó. you've got. Whoa, we're Por que faz isso? Porque, assim, não vou chamar de impossível, mas é muito mais complicado gravar de uma maneira contínua a voz. É melhor gravar por parte. E aí, nessa parte que ele tinha que pôr uma nota muito mais aguda, porque subiu um tom a música, ele preferiu gravar numa outra track em que ele entrava já direto nessa nota aguda, entendeu? Só que daí, quando a gente vai cantar ao vivo, aí se a gente não tá preparado, não tá ligeiro, a gente acaba se ferrando, entendeu? Porque se perder a respiração, se perder esse fio na navalha aí, já era. O cara não consegue chegar e o cara vai se esgoelar e vai se machucar, entendeu? E olha que ele, mesmo assim, gravando em tracks separadas, ele já se esgoelou, entendeu? Já foi difícil pra caramba pra ele. Vide aqui a gravação. Mas talvez essa fosse também a proposta da música, de deixar bem... né? Não era cantar limpinho, era cantar assim bem rasgado mesmo. Mas é incrível, demais. alone, ready or not. You live for the fight when that's all that you've got. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand and we'll make it, I swear. Whoa, living on a prayer. Whoa,
música vai embora, né? E aí, em todo o refrão, ele foi fazendo isso, foi gravando um de cada vez. Porque é muito juntinho a repetição. Outra track. Incrível, né? Reverbzão, né? Muito foda. Palmas para Jon Bon Jovi. Muito bom. Outra observação aqui. Pra chegar em notas agudas desse jeito. Claro, aqui, que nem eu falei, interpretação. O cara chegou rasgando. Ele foi assim, rasgando tudo, né? Até estourou o áudio. Mas o ideal é chegar nessas notas de uma maneira, quando você ainda tá, né, se preparando, estudando e tal, fortalecendo sua voz, criando seu músculo, etc e tal. Não criando seu músculo, fortalecendo o músculo e tal. É você se acostumar com essas notas muito mais agudas, fora da sua tessitura, de uma maneira mais leve. Você chegar nela, ao invés de estourando assim, chegar... Às vezes falha, hein? Chegar dessa maneira mais leve, assim, sabe? Porque assim você vai se acostumando, sabe? Seu corpo vai ficando acostumado àquilo ali, àquela região nova e tal. Sabe? É que nem entrar na piscina gelada. Tem louco que já vai e quer se mergulhar direto, mas às vezes é melhor dar uma conferida antes, colocar o pé só, molhar os dedos e tal, ver qual que é pra você ir entrando aos poucos e ali até o momento que você se sente mais confortável de dar um mergulhão, entendeu? Então é melhor entrar nessas notas de uma maneira mais suave e se acostumando. E claro, sempre com exercício, né? Exercício de tríade lá, que é... Esse aí ajuda pra caramba. Então, dicas pra galera que quer cantar mais, né? Aproveitando aqui. Jon Bon Jovi, incrível. Lembre-se, não sei se você já fez a inscrição no canal, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo e acompanhe sempre, né, os vídeos, né? Enfim, né? Esse foi Jon Bon Jovi. Comenta aí abaixo a sua música preferida do Bon Jovi, a sua banda preferida. E principalmente me sugira, né, outros cantores que você gosta, que você gostaria de ver aqui, né? Escutar de uma maneira diferente, a voz dele isolada e a gente fazer uma análise aí em cima, né? Então é isso aí, né? Muito bom. Bon Jovi. Aproveitar para dar uma brincada aqui. Vamos ver o que está acontecendo no mundo, né? Se eu quero me informar, eu vou num site de notícia. Vamos ver qual que é. Ai. Certeza que o áudio estourou muito aqui na hora que eu, que eu cantei alto, cara. Certeza. E às vezes você vê que louco, né? Às vezes quando você vai querer chegar numa nota aguda com a voz assim mais preenchida, cheiona, é mais fácil do que com a voz levinha, né? É muito louco isso. Mas faz parte. Cara, aprenda a cantar. Aprender a cantar é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Acredite. Vamos lá. O que tá acontecendo no mundo aí, né? Quero notícia assim, né? Nessas notícias merda, né? Ministro diz que o governo não discute mudar a autonomia do Banco Central e nega a pressão. Coisa chata. Ó, isso daqui é bom, hein? Passagem de avião, bom demais. Viaje. Vale a pena, viajar. Se a gente fosse fazer uma lista aqui de coisas assim que vale a pena fazer na vida, você se envolver com alguma forma de arte, seja cantar, tocar, pintar um quadro, qualquer forma de arte, sabe? Apreciar filme, enfim, seja o que for, cara. Se envolva com arte, viaje. Pratique um esporte. Sempre procure adquirir conhecimento. E faça acontecer algo foda na sua vida. Se comprometa com uma coisa e vá nela até o fim. E fortaleça sua fé. Se a gente fosse fazer uma lista, seria isso. De coisas que vale muito a pena fazer na vida. Esse seria essa lista de hoje aqui. Então faça isso. Vamos lá. O que está acontecendo no mundo? Putz, da Turquia. Que tragédia, né, cara? Que tragédia, cara. Meu, é bizarro. Porque... Assim... Puxa vida, cara.
Puxa vida mesmo, velho. Nossa. Acontecer tudo isso, cara. 12 mil mortos, velho. Mas pode ter certeza, cara. Tempos difíceis faz com que nasçam aí um grande povo, grandes homens, né? Grandes mulheres, tudo isso. Então, esse povo aí vai dar a volta por cima. Pode ter certeza. Não é fácil, mas eles vão dar a volta por cima. Eu creio nisso, acredito nisso e mando aqui as mensagens mais positivas para eles. Principalmente nesse momento de tanta dificuldade aqui, sabe? Fica a minha solidariedade. Porque tem que ter respeito por essas pessoas, cara. A gente aqui no Brasil, a gente não passa por esses problemas naturais, né, vamos dizer assim, né, essas catástrofes naturais como um terremoto. Acontecem outras, muitas vezes por erro de homens, como por exemplo Brumadinho, Mariana, essas coisas que acontecem por displicência, por negligência, sabe? Acontece essas coisas aqui por erros evitáveis, mas a gente é muito sortudo aqui no Brasil de não ter essas coisas como terremotos, tsunamis, blá blá blá. Então a gente tem que ser muito grato por isso e valorizar isso. E principalmente uma coisa assim que eu acho legal é, de alguma forma, a gente ter essa solidariedade com o próximo e, se tiver na nossa condição, né, a gente conseguir contribuir de alguma forma, de ajudar, né. Então, isso é bem legal, sabe? Aqui, por outro lado, ó, temporal, chuva pra caramba, não sei aí onde você mora, mas, pô, tá chovendo demais, né? Esse verão aqui, a real é que esse verão, o verão 2022, 2023, ele nunca chegou, né? A gente tá numa eterna primavera. Então, a gente tá saindo da primavera direto pro outono. E a chuva tá se mantendo aí, ó. Bizarro, cara. Ou posso estar errado nisso também, porque é no verão mesmo que chove pra caramba. Eu prevejo um inverno muito calorento aqui no Brasil. Muito seco. Essa é a minha previsão. No clima. Se a gente fosse um telejornal, essa seria a parte da previsão do tempo. Então a minha previsão do tempo para 2023 é que o inverno vai ser seco pra caramba e vai fazer muito calor. Notícia boa. Carnaval. Veja a programação dos blocos na cidade de São Paulo. Carnaval aqui é Santo Antônio do Pinhal, pessoal. Melhor carnaval do estado de São Paulo. Então, venha para Santo Antônio do Pinhal. Porque bilionários estão perdendo parte das suas fortunas. Vamos ver. Vamos ver. Elon Musk e Mark Zuckerberg estão entre bilionários que registraram perdas recordes. Algumas das pessoas mais ricas do mundo viram sua riqueza pessoal despencar recentemente, mas o que está por trás da queda em suas fortunas? Na semana passada, o bilionário, blá 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 blá, quebrou o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história. Tá, ele perdeu 165 bi. E ele bateu o recorde no Guinness. Tá. Quem liga pro Guinness World Records hoje em dia, em 2022? Lá em 2007 era legal ter o livro do Guinness, né? Hoje em dia... Tá, o cara perdeu dinheiro e tal. A fortuna pessoal dos 3 bilionários está diretamente ligada aos grupos que eles comandam. Ah, sim, óbvio, né? O dinheiro deles está alocado nas ações, né? Nos ativos que eles têm, que são as empresas deles. Então, tá basicamente isso. Esses caras, eles... Não é que, por exemplo, o Elon Musk, ele tem $1 trilhão. Não é que ele tem isso na conta dele. Ele tem isso especulado no mercado. Dizem que a empresa dele vale tudo isso e, consequentemente, ele tem tudo isso. E ele consegue um crédito disso. Então, não é que ele tem isso na conta dele, mas é que dizem que ele vale isso, entendeu? Então, o jogo do dinheiro hoje não é necessariamente quanto você tem, mas é quanto as pessoas percebem que você vale. Esse é o jogo do dinheiro hoje. Então, saca isso daí. Então, por isso, comece a investir em você, no seu nome, na sua marca, sabe? Porque assim você vai se valorizar na percepção dos outros. E, consequentemente, você vai valer mais. Você vai ter mais crédito na praça. Pra mim, hoje, parece ser isso o segredo hoje. Não é o quanto você tem, é quanto as pessoas acham que você vale. Mas o mais importante de tudo isso é você saber o quanto você vale.
E para você saber disso, você tem que passar pelo processo de buscar valorizar si mesmo. Não é fácil, você vai ir contra um monte de crença limitante, um monte de medo de julgamento alheio, porque para você fazer isso, você necessariamente vai ter que passar por um momento que você vai estar mais nos holofotes da sua própria vida, e aí as pessoas vão começar a te chamar de egoísta, vão começar a falar que você é egocêntrico, que você só importa com você, que só a sua palavra basta, mas não é isso. Você só está buscando se valorizar. E como, infelizmente, tem muita gente que não está nessa pegada, quando eles percebem que uma outra pessoa está fazendo isso que elas não estão fazendo, acaba acontecendo um choque. E aí cria-se atritos. Mas você tem que ser mais forte ainda que os atritos, porque tem muita gente que começa a valorizar a si mesmo, e eu digo isso por mim mesmo. Eu tô nessa caminhada, mas muitos momentos que, porra, eu me deparo com uma crítica, me deparo com um momento assim adverso, etc., eu às vezes repenso isso e às vezes me dá vontade de, puta, esquece, sabe? Vou parar com isso aqui, eu vou ficar só nessa corrida de rato aqui, foda-se, sabe? Eu vou esquecer essa parada. Mas não, cara. Tem que ser maior que esses atritos e você buscar manter a sua frequência alinhada àquilo que você quer alcançar, aos objetivos que você quer realizar, a pessoa, ao homem, ou à mulher, ou qualquer coisa que você seja, que você queira ser, que você visa ser, que você tem como objetivo se tornar. Então essa sua frequência sempre está mais alta, sempre está se elevando, porque se você entrar nessa frequência de que as pessoas ao redor querem que você entre, aí você já está no declínio. Você já está caindo. Você está indo contra você mesmo. E daí esse conflito interno faz com que você já comece a entrar em dúvida, a entrar em xeque. E isso, vamos dizer assim, não é o que Deus quer para você. Não é. Deus quer que você tenha coragem e você tenha uma fé inabalável. Quer que você alcance a potência máxima que você pode alcançar na sua vida. Você vive o propósito que Ele quer para sua vida. E para você fazer isso, você tem que confiar muito, cara. Você tem que ser muito bem-aventurado. No final, sempre quando a gente fala em Deus, essas coisas, parece que fica um negócio muito religioso, etc. Principalmente para quem não acredita em Deus, etc. Não segue algo assim. Mas, cara, a real é que a questão de fé, ela, mesmo se você acredita ou não, etc., cara, é uma questão fundamental para todo mundo, velho. Todo mundo tem que ter algum tipo de fé, algum tipo de crença, sabe, acreditar, nem que seja acreditar em si mesmo, entendeu? Tirar algum poder de dentro, assim, sabe? Conseguir se conectar com isso, entendeu? E eu acredito, cara. Essa voz aqui que fica na minha cabeça que me orienta, e muitas vezes eu ainda, por ser burro, por ser limitado, por duvidar, por às vezes colocar, não bancar a minha fé, sabe? Não bancar essa coragem que eu já sei que Deus quer que eu tenha, muitas vezes eu vou contra isso que foi me orientado. E aí o que acontece? Não acontece aquilo que eu queria. Ou pior, eu quebro a cara, entendeu? Então, se eu for mais ousado e crer de verdade e fazer como deve ser feito, vai dar tudo certo, cara. Só que tem que acreditar. E às vezes a gente, por uma questão de contexto, que faz sentido, que a gente também tem que aprender a se perdoar, fazer o quê? Eu não fiz nada daquela forma, mas na próxima eu quero fazer de uma maneira diferente, melhor. Mas às vezes por uma questão de contexto a gente hesita, entendeu? E hesitar faz parte, cara. Mas a questão é a gente aprender com o nosso erro, a gente sacar isso e buscar melhorar nas próximas. E eu tenho esse valor comigo, fortalecer minha fé e manter uma conexão com Deus muito, cada dia mais forte. Isso que eu quero muito, assim, sabe? E conseguir elevar a minha frequência cerebral, assim, pra ficar alinhadinha, adequada àquilo que eu quero alcançar, sabe? Prosperidade, abundância, viver bem, viver feliz, sabe? É isso aí. É isso aí! Real confirma favoritismo, goleia e vai pra final do Mundial. Aí sim, hein? Tomara que o Flamengo perca pro Al-Ahly. Vai perder pro Al-Ahly, vai perder. Tomara que o Flamengo perca pro Al-Ahly e que o Vitor Pereira continue no Flamengo. Tomara que isso aconteça.
E o Real Madrid, ele vai passar o carro, né? Normal no time aí que ganha do Flamengo. Normal. Resultado do Enem sai amanhã. Veja o que fazer com a nota. Pô, aí sim, hein? Eu lembro quando eu fiz Enem. Trampa, hein? Mas eu fui bem na... Fui bem na redação. Gosto de redação. Gostava, né? 10 anos atrás. Neguinho da Beija-Flor faz lifting da hora do almoço no pescoço. Caramba, o que é lifting da hora do almoço? Bizarro, né, cara? Bizarro total, velho. Meu, eu tô muito feliz com esse episódio, que eu tô me divertindo muito. Agora eu quero ir pra umas notícias. Não quero... Quero Globo.com. Era pra ter sido Globo.com. Que tem tudo, assim, né? Caraca. Tina fala sobre relação com o brother no BBB 23. Eu me casaria hoje. Quem sou eu pra julgar, né? Vamos lá. Notícias interessantes. Ai, ai. Não tem muita coisa aqui interessante, não. Vamos pro lado da música. Vamos no site mais odiado pelos roqueiros do Brasil, mas também o site que eu mais respeito no Brasil, o Whiplash. Eu acesso esse site desde 2009. Tem que ter muito mais respeito por esse site aqui, viu? Muita gente só reclama. Roqueiro só sabe reclamar. Tá? Nada tá bom pra esses caras aí. Esses caras aí, eles só olham pra trás, só olham pro passado e nada tá bom pra eles. Vamos, né? Ser um pouco mais grato por quem realmente faz alguma coisa, né? Tem muita gente aí que só... O que eles fazem é só comentar. Só comentar é fácil. Então, vamos valorizar um pouco quem faz mesmo. Quem faz acontecer. Quem vive o sonho. E esses caras que do Whiplash, velho. Os caras vivem um sonho, velho. Não sei se eles vivem do site totalmente. Mas, cara, isso não importa. A questão é que eles fazem acontecer um site muito foda que existe desde 96. Desde o ano que eu nasci, velho. Então esses caras têm muito respeito, velho. Respeito muito esses caras do Whiplash. Muito. Porque, cara, quando eu tinha, em 2009, quando eu tinha 13, 14 anos, eu lia todos os artigos desse site, cara. Todos. Todos. Eu acessava o Whiplash todo dia, porque eu era um cara aficionado em rock. Ainda sou. Mas quando você tá nessa idade, você é muita flor da pele, você... Meu, é muito intenso. Tenho um respeito total por esses caras. Quero acessar mais esse site nesse ano. Boa. Bruce Dickinson explica como cuidar da sua voz. Como cuidar da sua voz segundo Bruce Dickinson. Vamos aprender com o mestre. Mas tem muito cara que esconde segredos, viu? Vamos ver se ele é do tipo que esconde segredinhos, fica falando coisas bonitinhas, ou se ele vai entregar o ouro mesmo. Então, como cuidar da sua voz segundo Bruce Dickinson. O músico inglês, blá 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 blá, gravou muitas músicas inesquecíveis, tá. Como todo bom profissional, Bruce cuida bem do que lhe garante sustento, sua voz e o artista, algumas táticas que garantem o bom funcionamento do seu gogó durante blá. Bem, não é que eu cuido disso, eu meio que cuido, mas eu apenas tento não abusar, se isso faz sentido, porque a voz vai cuidar de si mesma, desde que você não abuse dela. Não falou nada com nada, beleza, tudo bem, Bruce. Segunda parte, beba muita água, não fume muitos e muitos cigarros, ou faça gargarejo com lâminas de barbear, antes de um show e qualquer outra coisa assim. E de preferência não vá para uma partida de futebol na véspera de um show e grite com os jogadores e o árbitro, porque depois você não terá mais voz. Então coisas óbvias assim, aqueça um pouco e tudo mais. E outra coisa, aprenda a cantar. Né? A dica dele parece ser besta, mas ela faz sentido. Porque numa entrevista, o cara, ele tem dois tipos de resposta. A resposta legal, mais superficial, ou a resposta chata, mais profunda. Entendeu? Tem esses dois tipos de resposta. Ele aqui, ele preferiu escolher a resposta legal, mas ela é superficial. Só que, por outro lado, ele deu uma dica geral. Aprenda a cantar. E aprender a cantar, ela tem várias ramificações, entendeu? Como aprender a cantar? Como aquecer minha voz? Como desenvolver minha voz? Como fortalecer meus músculos?
Como alcançar notas mais agudas? Como alcançar notas mais graves? Como desenvolver minha voz de cabeça, minha voz mista, minha voz de peito? Como eu conseguir sair de uma nota grave e ir para uma nota aguda sem ela quebrar? Como fazer isso? Então, ele deu uma dica aqui, que é abrangente, mas que ela é no ponto. E que ela só é uma porta de entrada para várias outras portas que aí quem quer aprender mesmo vai lá e vai colocar em prática. Meu sonho é um dia conseguir trocar ideia com esses caras e saber qual é o processo deles. Ou melhor, não só trocar ideia, eu ver na prática qual que é o processo deles antes do show, como eles aquecem a voz, como que funciona isso. Eu já escutei alguns áudios do Michael Jackson, tem até um vídeo no YouTube, de como, dos exercícios que ele fazia e tal. Pô, legal demais, cara. Gosto disso, desses bastidores. Esses bastidores parece que, como eu falei antes, enriquecem ainda mais o cara. Muito foda, cara. Muito foda. Foda demais. Gosto muito do Bruce Dickinson. Minha música favorita do Iron Maiden é difícil escolher. Nossa. Não consigo dizer uma música, a minha música favorita do Iron Maiden, cara. Desculpa. Eu gosto de muitas músicas do Iron Maiden, eu não consigo falar a minha música preferida. Mas a questão não sou eu, a questão é você. Qual que é a sua música favorita do Iron Maiden? Ou do Bruce Dickinson, porque ele também tem uma carreira solo incrível. A questão não é eu, a questão é você. Então fala aí, comenta, sei lá, faz alguma coisa. Dá um sinal de fumaça, mas me fala qual que é a sua música favorita do mundo, tá? E, sabe, nem sempre o maior é o melhor. Essa é a minha frase aqui pra acabar esse podcast, aqui, esse programa. Não é podcast, desculpa. Nem sempre o maior é o melhor. Tô falando isso porque eu quero só que você raciocine. O McDonald's tem os melhores lanches do mundo? Os lanches mais saborosos? Os mais completos? Tem os lanches mais fodas? Não. Mas eles são a maior hamburgueria do mundo. Às vezes a gente acha que pra gente ser mais valorizado naquilo que a gente faz, a gente tem que buscar melhorar cada vez mais nossas habilidades técnicas. Por exemplo, a hamburgueria, ela fazia um lanche cada vez mais suculento, cada vez com mais coisa, com mais recheio, etc. E talvez você consiga ser um pouco mais valorizado melhorando a sua qualidade. Isso faz sentido e a gente tem que buscar melhorar a nossa qualidade. Só que para ser o maior, só melhorar a qualidade não é suficiente. Na minha visão, para ser o maior, a gente tem que mexer com a cabeça das pessoas, com o imaginário delas, como elas percebem a gente. E principalmente entrar em coisas que são do imaginário, que é, por exemplo, realizar um sonho, que é, por exemplo, gerar um status para a pessoa, que é, por exemplo, no McDonald's. Muita criança, parece que as crianças nascem já com o sonho de no passado. Vamos ver quem lembra disso aí. Um dos meus sonhos de criança era fazer meu aniversário no McDonald's, porque o McDonald's tinha uma sala antes lá que você alugava pra fazer seu aniversário no McDonald's. Muito foda. Isso aí mexia com o meu imaginário, tá ligado? Isso transformava o McDonald's na maior hamburgueria do mundo pra mim. Porque nenhuma outra hamburgueria mexia com o meu imaginário dessa maneira. As outras hamburguerias só matavam minha fome. Então, nem sempre o maior é o melhor. Entendeu? Nem sempre a maior banda é a banda mais técnica, é onde os caras tocam melhor, é os caras mais técnicos que tocam todas as escalas, têm maior conhecimento musical. Mas eles são os maiores porque eles são os que despertam mais emoções profundas do ser humano, entendeu? Que mexe mais com o imaginário. Então, fica com essa aí. Nem sempre o maior é o melhor. E por fim, não esqueça de se inscrever nesse canal. Fico muito feliz com esse episódio nesse formato novo. E eu tô muito feliz de estar à vontade com esse formato aqui e por ele ter se desenvolvido muito bem. Ele já bateu o recorde de episódio mais longo, 1h10. E é isso aí. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais é só você procurar por Vitor P. Silva. Vitor com 2 T's. Vitor P. Silva. VITTORPSILVA. Procure em todas as redes sociais que você me encontra dessa maneira. E siga em tudo. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi nosso episódio 11. Exposição desnecessária.
Ah! Ah, esse microfone é bom.